In 1988, salvage divers hit the jackpot a mile and a half below the waters of South Carolina. They found the remains of a 19th century steamship called the Central America, whose cargo was valued at $100 million. To this day, it ranks as one of the richest salvage dives in history. A descoberta não foi casual. Aconteceu graças a uma série de avançados detectores de metal, aparelhos de sonar e um veículo operado por controle remoto. Where did all that underwater technology come from? Well, once again, the answer is ancient Greece. The Greeks not only had a genius for building ships on the sea, but they led the way when it came to maneuvering beneath the sea as well. As referências mais antigas ao mergulho submarino são do autor grego e talvez do mais antigo historiador, Heródoto. Em torno de 480 a.C., durante as guerras persas, um mergulhador grego e sua filha mergulharam sob a frota persa e cortaram as cordas que prendiam as âncoras dos navios de Xerxes. Esses primeiros mergulhadores conseguiam ficar submersos durante grandes períodos, graças a longos tubos feitos de junco. Foi o ancestral do moderno snorkel e da guerra subaquática no estilo dos fuzileiros americanos. No livro Problemata, Aristóteles ou um de seus discípulos escreveu que a marinha de Alexandre o Grande usava cápsulas de madeira, rústicos sinos de imersão para aumentar o tempo e a profundidade de submersão. For the ancient Greeks, this growing underwater savvy paid off in a huge way. Not just militarily, I'm talking commercially too. Especially in relation to a certain odd sea creature we're all familiar with. The sponge. O comércio de esponja no Mediterrâneo tornou-se uma parte importante da economia grega. As esponjas eram procuradas pelo valor medicinal e para esfregar tudo, até carros de guerra. Mas essa demanda insaciável causou estragos. Logo, as esponjas tinham sumido das águas rasas e os mergulhadores tiveram de ir cada vez mais fundo em busca da mercadoria. Enter Aristotle, the great-grandfather of my field, physics. In his Problemata, he speaks about, and I love the way he puts this, encasing divers in portable kettles of air. In other words, the forerunner of the deep-sea diving suit. Com o aumento do comércio marítimo, cascos quebrados, porões superlotados, guerras e o mau tempo afundaram milhares de navios e suas valiosas cargas. Por isso, os pescadores de esponja tomaram um novo rumo, a busca de tesouros. The salvage business became big business in the ancient Greek world, and we have information that around 100 BC, the business was organized according to the danger. Clearly, the deeper you went, the more dangerous the mission was. And so the divers were paid according to the depth. This one. Evharisto. Parakalon. Speaking of money, by the way, that's yet another debt of gratitude we owe the ancient Greeks. Nothing big in size, mind you, nothing like the Syracusia, for example. It could fit in your pocket, yet what it did was change the world forever. Okay, panga. Thank you very much. Durante muitos séculos, o comércio dependera do escambo, a troca de bens, serviços e quantias de ouro e prata. Mas os gregos aperfeiçoaram a cunhagem de pequenas moedas. De repente, grandes cargas de grãos e peixes não eram mais trocadas por bens e serviços, e sim por moedas. Muitas moedas. As a result, ships hauling coins started crisscrossing the seas around Greece. As commerce increased, so did ship traffic, which meant more shipwrecks. Bottom line, by the year 100 BC, the ocean floor was strewn with money. Atraídos por essas antigas riquezas, os caçadores de tesouros modernos usam toda a tecnologia subaquática antecipada pelos gregos antigos. Tanques de oxigênio, macacões de mergulho e até mesmo veículos operados por controle remoto.
Mas, ao mesmo tempo, novas leis e protocolos estão sendo criados para impedir a destruição do valor arqueológico dos navios naufragados. E não é para menos. Remember the Syracusia, the legendary cargo ship designed by Archimedes and described by Athenaeus and resurrected by us using computer graphics? Well, for centuries, modern historians claim that the Syracusia was nothing more than a figment of Athenaeus' imagination. Os historiadores diziam que os gregos do século IV a.C. não tinham capacidade técnica para construir um cargueiro tão grande e suntuoso. Mas em 1992, na ilha grega de Aloniso, sob as águas cristalinas do Mar Egeu, arqueólogos descobriram o que parecia ser um gigantesco cargueiro ateniense quase tão luxuoso como o Siracusa. Especialistas determinaram que datava do século V a.C., tornando-o o navio naufragado mais antigo da história. Para os historiadores foi uma descoberta monumental e para Ateneu uma doce vingança. Para nós também, pois podemos afirmar com boa dose de certeza que nossa recriação virtual do Siracusa foi um merecido tributo a seus criadores, o rei Hierão II e seu gênio de plantão, Arquimedes. Today, the sea is still very much a mystery. 90% of the ocean bottom hasn't even been mapped. Yet, thanks to the ancient Greeks, people like Archimedes, Aristotle, and Ptolemy, we now have the nautical tools with which to explore the sea with safety, and at long last, to dredge up her deepest, darkest secrets. I'm Michael Gillen. See you next time on Where Did It Come From? Esta noite, os relatos mais curiosos e desconhecidos de Guadalajara. Revelam-se mistérios de engenharia e construção do Império Maia. Descubra o esplendor da cidade perdida de Palenque. O que é isso? Eu. E o que? A nova escova de dentes elétrica Colgate Microsonic. Parece mais uma escova comum. Ah, é? Aperte esse botão e veja do que minha vibração sônica de alta velocidade é capaz. A nova Colgate Microsonic tem o poder de limpeza de 20 mil movimentos vibratórios por minuto, removendo 2 vezes mais a placa bacteriana. Oh não, poder sônico! Elas estão invadindo! Nova Colgate Microsonic remove 2 vezes mais a placa bacteriana para uma limpeza superior. Algumas estruturas são muito familiares. Outras nos levam às nuvens. E outras representam elevados ideais. Where did it come from? Just human urge to push the architectural envelope? To create structures that are different, daring, and downright iconic? A resposta é do Antigo Egito. Hi, I'm Michael Gillen, and during the next hour, we're going to come face to face with some of the world's first truly giant structures. Tombs, obelisks, libraries, and yes, pyramids. All of them. Wonders of an ancient world made possible by unheard of egos, unheard of planning, unheard of construction techniques. Unheard of even by today's mega standards. A origem das coisas. Antigo Egito. Estruturas formidáveis. It's tempting to think that extravagant grave sites are a modern-day vanity, but they're not. To this day, no person, dead or alive, has ever outdone the ancient Egyptians. This is the Great Pyramid of Giza, world-famous tourist attraction, architectural icon, and most of all, the mother of all gravestones. How did it come to be? Well, that's still something of a mystery.
But this much we know for sure.